Olá amigos, amiguinhas, que Deus abençoe a todos e que Jesus, com seu amor e sua luz, nos fortaleça a cada amanhecer com espírito de sabedoria. Que a paz de Jesus nos envolva. Para o nosso Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, vamos lá no capítulo 9. Capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Vamos lá no item 8, instruções dos Espíritos, obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado. O pusilânime é tímido. O pusilânime não pode ser resignado do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que, no seio da humanidade deprimida, brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é marcada assim como o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é indiferença moral. Digo apenas atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá. Enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento, ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o latejo e lhe submeteremos à vontade rebelde, por meio da dupla ação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá de se dotar de ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Lázaro, Paris, 1863. Então, em que consiste a obediência dita no texto? É o cumprimento da lei de Deus pelo estudo do Evangelho e pela prática do mesmo. Vamos ficando mais obedientes ao Pai, mais brandos e, consequentemente, mais felizes. A obediência é consentimento da razão. E o que é resignação? Resignação são os bons sentimentos que alimentamos em nosso coração. É compreender a necessidade de não nos revoltarmos, de sermos bons, a fim de sermos felizes. A resignação é o consentimento do coração. De que modo Jesus exemplificou a obediência e a resignação? Cumprindo a vontade de Deus junto a nós, compreendendo nossa fraqueza, sofrendo pacientemente as nossas agressões, perdoando-nos. Ninguém ascende no rumo de Deus sem o esforço sacrificial de si mesmo. A marcha evolutiva é de todos, mas a opção da estrada é de cada um. Marco Prisco, Luz Viva. Obediência e resignação equivale à negação do sentimento e da vontade? Não, ao contrário. Quando nos mostramos obedientes aos mandamentos divinos e resignados diante da nossa prova, estamos impondo o nosso sentimento de amor a Deus, ao próximo
e a nós mesmos, e exercendo a vontade em dominar as nossas más tendências. Perante a visão acanhada dos homens, essas visões podem equivaler à negação do sentimento e da vontade. Contudo, perante Deus, a quem devemos realmente prestar contas, essas virtudes representam o disciplinamento da nossa vontade no atendimento aos nossos desígnios. Como podemos aprender e desenvolver em nós essas duas virtudes? A perfeita assimilação do Evangelho de Jesus por cada um de nós, seja pela própria conscientização, pelo exemplo das pessoas de bem, pelas boas leituras ou ainda pela orientação das religiões que conduzem ao bem, nos levará a desenvolver essas e outras virtudes. Em último caso, a dor decorrente dos nossos desvios também contribuirá. Por essa razão, em nossa família fraternal encontraremos sempre neste ou naquele irmão infeliz ou necessitado em forma de algoz ou travestido em piedoso censor, fiscalizando nossos atos e palavras. Joana de Ângeles, no livro Lampadário Espírita. Gente, vocês estão ouvindo um barulho aí, mas é chuva. Estamos aqui numa trovoada, uma chuva muito forte. A dor, então, é um ensinamento? Sim. Quando nos deixamos levar pelo orgulho e pelo egoísmo, damos as costas para Deus que nos adverte pela dor, a fim de voltarmos ao bom caminho. Somos espíritos enfermos em tratamento de emergência nas mãos de Jesus, o amigo incomparável e constante. Novamente a Joana de Ângeles, lá no Lampadário Espírita. Qual a consequência para aquele que não adota essas virtudes como conduta? Terá retardado o seu progresso e deixará de contribuir para o daqueles que lhe compartilham o lugar na sociedade. Entretanto, a lei do progresso, que deve ser obedecida por todos, impõe ao espírito rebelde e preguiçoso a retomada ao caminho do bem, através de duros sacrifícios. Adiar a dívida significa reencontrá-la mais tarde, com juros adicionados, em caráter de cobrança em moratória. Joana de Ângeles, Lampadário Espírita. Encerramos aqui uma parte do capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Um bom domingo a todos, que Jesus nos abençoe.